Aleluia. Olá, Guilherme. Como é que você tá, pastor? Bem, e você? Top, tô feliz, né? Tô feliz. Que unção, hein, cara? Glória a Deus, né? Eu tava ouvindo pela primeira vez a canção do meu amigo aqui e eu já falei, meu Deus. Cara, que unção, mano. Que presença de Deus, que lindo. Aleluia, E mais aleluia. uma vez, uma honra estar com você aqui. A alegria é Estou sempre... muito feliz, me sentindo, assim, muito alegre, muito edificado por poder participar de uma oração como essa. Eu estou sentindo a presença de Deus. Algo Aleluia. muito lindo. Eu quero agradecer ao Senhor. E hoje é nosso último dia, né, Gui? Não, o último de primeiros dias, né? Depois nós vamos marcar mais dias aí. Exato. Hoje é o último dia da nossa série de 3, né? Isso. Depois vamos marcar mais. Então, para você que Pastor, ainda tá não me contigo. conhece, para as pessoas que ainda não me conhecem, eu queria falar um pouquinho. Meu nome é Eduardo, eu moro aqui em Balneário Camboriú. Muita gente me perguntando aqui no Instagram onde eu moro, se eu moro em São Paulo. Não, eu moro em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Eu, a Priscila, minha esposa, e o Lorenzinho, de 2 anos, meu filho. Meu primeiro filho, primeiro e único filho. E nós moramos aqui, eu estou muito feliz com aquilo que Deus está fazendo. Eu ensino Bíblia, ensino teologia, tenho uma escola online também, que é a Escola do Reino Club. Nós estamos essa semana, nós vamos passar 14 dias, na verdade, começamos dia 10, vai terminar dia 23, estudando todo o livro de Atos. 2 capítulos por dia de Atos dos Apóstolos, vamos estudar os 28 capítulos. Então, para você que quer me conhecer um pouquinho melhor, então tá aí. Bora acabar, eu vou Eu colocar recebi um monte de nos meus mensagem no stories. direct do Instagram, Gui. Eu recebi um monte de mensagem, o pessoal perguntando um pouquinho de mim e tal, conhecer, porque eu acredito que eles me conheceram através de você, entendeu? Show, a hora que acabar aqui, eu vou mandar nos grupos aqui os links que o pessoal quiser. Gente, eu já participei de inúmeras escolas do reino com o pastor Eduardo Reis, é sempre um destravar de novas coisas que os céus nos apresentam. Então, é de verdade uma escola do reino. Você não foi na escola do reino no dia que o Vitor foi, né? Você não Qual? estava, né? No dia que o Vitor Azevedo foi o Vitor, o Pablo, eu. Não, não fui não, né? Eu tenho um mapa Eu fui na mental primeira... aqui do dia. Eu tenho um mapa mental aqui, ó. Eu tenho um mapa mental aqui do dia que o Vitor foi, ó. Eu lembro do dia que ele foi. Eu fui com o Vitor na a primeira vez que eu levei ele para te ver. A primeira vez que eu vi o Vitor foi porque você levou ele para me conhecer. Foi Sim, isso aí. uma honra. Gui, eu gostaria de falar hoje. Eu posso começar ou você vai fazer uma. Pode ficar à vontade. Ok? Como eu já orei, a gente ora no final. Ok, então eu queria falar um pouquinho, Gui, sobre a obra de Deus e a obra do homem. Sim. A obra de Deus e a obra do homem. O texto básico aqui para a gente ler, o texto base seria Gênesis capítulo de número 3. Ok? Já vamos tirar o print aqui, que o pessoal está querendo tirar. Já deixa... Pessoal, já tira o print aí para você já ter reservado para acabar, você compartilhar com pelo menos umas 1000 pessoas aí nos seus stories. Aí, ó, já pega a Bíblia. Olha, ó. Tira o print aí, gente. Ih. Manda bala, pastor. Tá contigo. Bora lá. Então, Gênesis capítulo 3, verso 6, Gui. Vai dizer o seguinte. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coceram para si folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Capítulo 2, verso 25, muito importante. Está escrito assim, ó. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Mas no capítulo 3, verso 7, então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus. Coceram para si folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor, Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se. Adão e Eva, sua mulher, da presença do Senhor. Por detrás das árvores do jardim, ou por entre as árvores do jardim. Agora aqui um outro texto que nós precisamos ler para a gente entender isso bem, é o verso 21 do capítulo 3.
É o verso 21 do capítulo 3. Diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E aqui nós vemos alguns pontos que nós precisamos analisar para entendermos a obra do homem e a obra de Deus. Sim. O primeiro ponto aqui para ser destacado é a grandeza do amor de Deus, Guilherme. Sim. Porque nós acabamos pensando que o nosso pecado afasta Deus de nós. E isso é uma mentira. Porque a Bíblia Sagrada não ensina isso. O que a Bíblia ensina lá em Isaías é: os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é entre o vosso Deus e vós. O problema não está com ele, está conosco. Sim. Quando Adão pecou, Deus continuou descendo como sempre fez. Do mesmo Quem jeito. fugiu e se escondeu foi Adão. Agora, um detalhe importante, Gui, é que como que o homem descobriu o seu pecado? Na sua própria nudez. E quando o homem enxergou o pecado, qual foi a solução que o homem deu para o pecado do homem? Ele colheu folha de figueira, fez aventais para ele e para Eva, e está resolvido. A questão é, quando Deus veio na viração do dia, mesmo assim ele escondeu. Mesmo já estando vestido de folhas de figueira, eles se esconderam. Sim. Por quê? Porque a folha de figueira não tem poder para cobrir o pecado do homem. Está lá em Hebreus, no capítulo 9, verso 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só pode haver remissão de pecados onde há derramamento de sangue. Então, o produto vegetal pode cobrir o pecado do homem aos olhos do homem, mas não cobre o pecado do homem na presença de Deus. Isso. Então, quando a presença de Deus veio, mesmo Adão estando coberto, se escondeu. E aí, Deus pergunta: de onde estás? E ele não está perguntando de trás de qual árvore você está, né? E isso nem cabe para Deus. O que Deus está perguntando é: aonde você se perdeu em você mesmo, que o meu espírito já não se conecta ao seu espírito e eu preciso te falar em voz audível? Meu Deus. Essa expressão, onde estás, não é atrás de qual árvore que eu não consigo te achar, não é isso. É: Adão, onde estás? Onde você se perdeu dentro de você? Onde foi que o seu espírito morreu, que você já não consegue se relacionar com o meu espírito e a voz audível do Senhor tem que ir atrás de você? Ei, voltou? Travou. Aí voltou. Voltou? Ok. E ele diz o seguinte, olha, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu da árvore e eu comi. E porque estava nu, me escondi, mas ele não estava nu. Mas veja como a obra do homem não pode reparar o pecado do homem. Por isso que é com base nisso que o apóstolo Paulo vai escrever lá em Efésios capítulo 2, né? A salvação não vem por obras, não vem de nós, não vem de nós. É impossível que a salvação venha de nós. Ela não vem de nós, Sim. Ela não vem de obras. Porque se Adão consegue resolver essa questão, ele poderia se gloriar nisso. Mas não vem de nós, não vem por meio de obras para que ninguém se glorie nelas. Então a obra do homem tem uma característica. Qual é a característica? O esforço do homem de resolver a questão. O esforço do homem em edificar, o esforço do homem em fazer, o esforço do homem em reparar, o esforço do homem em restaurar. Mas Sim. não é possível, com a obra do homem, restaurar ou reparar qualquer coisa em Deus. Então, o que Deus teve que fazer, Gui, para cobrir o pecado do homem? Deus teve que sacrificar um animal inocente, derramar sangue inocente. Sim. Pelo pecado alheio, esfolar esses animais, ou seja, arrancar sua pele e com a pele desse animal cobrir Adão e cobrir Eva. Essa foi a primeira ceia da Bíblia, porque ceia é isso.
ceia é carne sacrificada pelo pecado alheio e sangue derramado pelo pecado alheio. Sim. Essa foi a primeira ceia da Bíblia, ainda na sua forma mais arcaica e tipológica, ok? E também o primeiro e maior, a primeira e maior revelação do sacrifício de Cristo como Cordeiro de Deus para cobrir o pecado. Só que tem um detalhe. O sangue de Cristo não era como o sangue dos bodes, dos touros, dos carneiros, dos cabritos. O sangue de Cristo ele não cobre pecado, ele tira. Meu Deus. Então está lá em Hebreus 10 dizendo o seguinte: eis que aqui eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Sacrifícios e ofertas pelo pecado não te agradaram. Por isso eu venho para fazer a tua vontade. Remove o primeiro, estabelece o segundo. Ok? Remove os símbolos e estabelece aquilo que é realidade, que é verdadeiro. O verdadeiro Cordeiro. Ok? Com uma só oblação, ele santificou todos aqueles que se achegam a Deus. E a Bíblia diz o seguinte: porque não aceitaste, não te agradou o sangue dos bodes, dos touros, dos animais que eram oferecidos continuamente, ok? Mas com uma só oblação, ele aperfeiçoou todos aqueles que a Deus se achegam, e pelo seu sangue ele removeu do homem o pecado. Isso. Então, isso é muito importante. Essa é a obra de Deus. Então, a salvação, ela não é uma obra do homem. A salvação é uma obra de Deus. Nós precisamos entender isso. O homem não pode se salvar, independente de quanto ele mude, do quanto ele transforme, do quanto ele mude seus hábitos, do quanto ele mude seu caráter para melhor. Ele não pode se salvar. A salvação é uma obra de Deus. Então, a característica daquilo que o homem constrói, daquilo que é a obra do homem, é que tem o esforço do homem. E a característica daquilo que é a obra de Deus é que é feito por Deus de forma natural. Ou seja, a Bíblia fala de duas grandes construções. As duas construções mais importantes da Bíblia é a Torre de Babel, lá em Babilônia, construída por Nimrod, e o Templo de Deus, construído por Salomão, em Jerusalém. Qual é a diferença dessas duas construções? O Templo de Deus, construído em Jerusalém por Salomão, foi construído com pedras naturais, lavradas nas pedreiras e levadas para Jerusalém, onde elas eram encaixadas. As pedras usadas para construir, edificar o templo de Deus, são naturais, obra de Deus, Deus que fez essas pedras. Mas a Babilônia edificou uma torre, um prédio grande para alcançar o céu, e não foi construído com pedra, foi feito com tijolos, o esforço do homem. O esforço do homem para alcançar o céu, o esforço do homem para chegar a Deus. Sim. Resultou em uma rebelião corporativa contra Deus. Deus teve que descer, separar as línguas e espalhar os homens pela terra. Nessa época, então, era só uma língua. Até então era uma só língua. Todos os homens tinham a mesma língua, a mesma maneira de pensar e um só coração. E, aliás, essa é a única vez na Bíblia que diz que todo mundo pensa igual. E no dia em que todos os homens pensaram a mesma coisa, se rebelaram corporativamente contra Deus. Então é importante que haja divergência de pensamentos, divergência de linguagens, e nós estamos mais perto da verdade na divergência de opiniões do que na unanimidade dela. A única vez que houve unanimidade de opinião, os homens se rebelaram corporativamente contra Deus. Agora nós temos o contraponto dessa divisão das línguas, né? Porque lá em Gênesis capítulo 11, verso 7, Deus, no verso 1 já vai dizer que todos os homens têm a mesma língua, no verso 7 Deus desce, separa as línguas, espalha os homens pela terra. Mas quando Jesus vem, essa maldição lá de Babel precisa ser quebrada para que a obra de Deus possa avançar. Por quê? Porque com essa maldição, aprender mais de um idioma era quase sobre-humano. Você tinha que ser muito erudito para falar mais de um idioma. Então, o que vai acontecer em Pentecostes? Em Pentecostes tem um detalhe que pouca gente lembra, Gui. Antes do dia de Pentecostes, Jesus já havia soprado, Jesus ressuscitado, já havia soprado nos discípulos o Espírito Santo e dito a eles: recebais o Espírito Santo. E eles haviam recebido o Espírito Santo no seu interior. Sim. Mas isso não bastava. Jesus disse:
Espere em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque não basta ter o Espírito Santo dentro de mim. Eu preciso também estar revestido do Espírito Santo. Quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, isso prova que eu sou salvo, que eu tenho a vida eterna. Mas quando eu estou revestido do Espírito Santo, isso prova que eu já posso sair para ser testemunha de Cristo, operando sinais e maravilhas e prodígios em nome dele, para propagá-lo e expandir o reino de Deus. Então, muitas pessoas querem fazer a obra de Deus, ok? Revestido de si mesmo e não revestidos do Espírito Santo. Ainda que eu tenha boas intenções, eu não posso fazer a obra de Deus com a força do homem. E nem a obra de Deus pode se tornar obra de homens. A obra de Deus é feita por Deus. O Espírito Santo que está em mim me reveste dele mesmo para que eu possa sair e ser testemunha. E detalhe que em Atos, os primeiros discípulos, eles não foram chamados para serem pregadores, ok? Eles foram chamados para ser testemunhas. Há algo muito tremendo em Atos, né? Atos foi escrito por Lucas. O mesmo autor do Evangelho de Lucas. Né? Então, se compreende que Lucas escreveu tanto o Evangelho como Atos. Aliás, no capítulo 1 de Atos, lá no verso 1 e até o verso 4... Lucas era médico, né? Lucas é um médico grego, está na Bíblia. Ele é um médico grego-asiático, né? Ele é grego, mas vem da Ásia. Ele se uniu com Paulo em Troade. E depois que ele se uniu com Paulo em Troade, ele foi um discípulo fiel de Paulo até o martírio de Paulo. Ele participou das 3 últimas viagens missionárias de Paulo e foi um discípulo fiel até a morte do apóstolo. Ele esteve junto. Ele é um médico grego da Ásia e, aliás, essa palavra médico, Guilherme, também traz no original a ideia de meticuloso. Então, ele escreve a Teófilo, ok? Tanto o Evangelho quanto Atos foi escrito a Teófilo. E Teófilo significa amado de Deus. E existem muitas aí especulações e questionamentos acerca de se Teófilo realmente era uma personagem, ok? Se era uma pessoa, um oficial de alta hierarquia no Estado romano, ok? Para quem Lucas escreve, ele vai colocar o excelentíssimo Teófilo, mas Teófilo também significa amado de Deus. E há uma metáfora de que Lucas estava escrevendo para todos aqueles que Deus ama. Porque Teófilo significa amado de Deus ou amigo de Deus. Então, estaria Lucas escrevendo Atos para os amados de Deus, para os escolhidos de Deus. Ok? E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, olha, Teófilo, muitas pessoas se propuseram e fizeram isso, contar os fatos e narrar tudo na ordem que aconteceram. Eu também me dispus. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, Gui, é para você ver o poder da obra de Deus. Quando Lucas escreveu essas 2 cartas, né, que são rolos, são livros, ok? Ele não pensava em sair na lista dos mais vendidos da Veja. Ou seja, ele não pensava em ganhar um like, uma curtida, ele jamais imaginou que isso ia entrar no cânon. Sim. Basicamente, Lucas escreve por amor de um homem. Ele dedica a sua vida, ele faz uma pesquisa minuciosa, ele vai a campo e ele entrega a sua vida a contar todas as verdades sobre as quais Teófilo foi instruído para blindá-lo, para protegê-lo. Então, eu não sei o que Deus está fazendo através de mim. Talvez eu pense que aquilo que Deus está fazendo através de mim é insignificante, porque eu não sei aonde vai chegar, porque eu não sei qual é o plano de Deus com aquilo. E eu posso achar, então, independente daquilo que eu faço para Deus, eu preciso fazer com todo o zelo, com todo o cuidado, ok? Com todo o zelo, com todo o cuidado, por quê? Pode ser que eu esteja escrevendo um livro só para mim, para minha casa, para minha família. Mas pode ser que amanhã esse livro se torne o livro mais lido do mundo. Pode ser que eu esteja escrevendo para um só homem. E pode ser que esse livro que eu estou escrevendo para um só homem se torne o livro mais lido do mundo em toda a história, desde a invenção da imprensa, que foi o que aconteceu com Lucas. Então, o que eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo é que não importa quão simples ou quão pequeno seja aquilo que Deus te pediu para fazer, faça com zelo, faça com cuidado, porque você não tem ideia de onde Deus pode levar aquilo que Ele está fazendo por meio de você. Deus está fazendo coisas grandes. Então, essa é a obra do homem e a obra de Deus. Nós podemos ver que existe uma obra do homem e uma obra de Deus.
E aí nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 4, algo muito interessante que diz o seguinte: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais ao seu irmão Abel. E, observe, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de uns dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da gordura deles. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor diz: Caim, por que te irás? Hein? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Mas se fizeres mal, o pecado jaz à porta. Sobre ti ou contra ti é o teu desejo. Mas cabe a ti, não a Deus, dominar sobre ele. Sim. Então, aqui nós vemos a obra de Deus e a obra do homem. De novo, nós vemos a obra de Deus e a obra do homem. E por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque essas ofertas eram ofertas de redenção. Observe o detalhe, Gui, que eles estão oferecendo ofertas. Mas o que Deus primeiro aceita ou primeiro rejeita não são as ofertas, são eles. Olha o detalhe. Ao cabo de uns dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ok? Ele está oferecendo ao Senhor uma oferta. Sim. Mas o texto diz: rejeitou o Senhor a Caim. Veja, o Senhor não rejeitou primeiro a oferta. Ele rejeitou primeiro a Caim, depois Sim. a oferta. Ok? E trouxe mais Abel da primícia dos seus rebanhos, da gordura deles. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Veja, Deus primeiro aceita Abel e depois a oferta. Aquilo que você pode oferecer para Deus nunca vai mais ser mais importante do que aquilo que você é. Meu Deus. Isso aí. Eu vou dizer de novo. Aquilo que você pode oferecer para Deus em termos de doar ou fazer nunca vai ser mais importante do que aquilo que você é. Então, eu passei muitos anos na igreja ouvindo os pregadores dizerem que a oferta de Caim foi rejeitada porque os frutos que ele entregou estavam podres. Você cresceu também na igreja, deve ter ouvido isso. Porém, não existe nenhum texto na Bíblia, eu li ela de Gênesis a Apocalipse com muita atenção, e não existe nenhum texto na Bíblia que diga isso. Isso está escrito em comentários bíblicos, de autores, de teólogos, renomados até, mas são comentários bíblicos, não é Bíblia. O motivo de Deus aceitar a oferta de Abel e rejeitar a oferta de Caim, observe, porque essas ofertas são ofertas de redenção. Sim, sim. Você sabe que para haver redenção tem que haver a presença de 3 ofertas. Ninguém pode ser remido sem essas 3 ofertas. Quais são elas? Holocausto, manjares e sacrifício. Se alguém tem caneta, alguém está anotando, pode anotar isso. As 3 ofertas de redenção são holocausto, manjares e sacrifício. Holocausto em hebraico é olá, quer dizer, uma oferta de ascensão, totalmente queimada a Deus. O animal que era degolado, em quem se fazia o caret, okay? A degola, e o sangue era derramado em holocausto ao Senhor, esse animal tinha que ser queimado totalmente para Deus. O sangue dele, Guilherme, tinha que ser recolhido, tinha que esperar o sangue coagular e queimar junto. Se esse animal, no momento do caret, defecasse, tinha que pegar suas fezes e queimar junto. Todo animal tinha que ser queimado. É uma oferta totalmente queimada, uma oferta de ascensão. Por isso que é olá, quer dizer ascensão. É uma oferta totalmente queimada a Deus. Sim. Ok? Mas depois nós temos os manjares, que é uma oferta de alimentos. A oferta de manjares, ela tem que obrigatoriamente ser composta do fruto da terra. Tudo que compõe uma oferta de manjares vem da terra. Ok? E depois nós temos os sacrifícios. Manjar, em hebraico, é minha. Mas depois nós temos o sacrifício, que em hebraico se chama korban. A palavra hebraica para sacrifício é korban. Ok? E os sacrifícios podem ser oferecidos, mas eles nunca podem ser queimados no altar de holocausto. Toda oferta que você leva pelo pecado, parte do corpo desse animal tem que ser dada ao sacerdote, o sacerdote vai comer, e a outra parte tem que ser queimado fora do arraial, em um altar chamado altar de sacrifício. Não pode ser queimado dentro do santuário, porque o cheiro do pecado não pode subir diante de Deus. Então tem que ser queimado fora do santuário. É muito interessante. Se você ler Levítico 1, fala da oferta de holocausto. Levítico 2 fala da oferta de manjares. Levítico capítulo 3
fala da oferta de sacrifício de ação de graças e sacrifício pelo pecado. Então, nos 3 primeiros capítulos levíticos, nós temos essa oferta de redenção. Em Apocalipse diz que Cristo é um cordeiro morto desde a fundação do mundo, holocausto. Então, se Deus oferece o holocausto, porque o sacrifício de Cristo, apesar de ter sido oferecido no tempo, ele foi oferecido por meio do Espírito Eterno, ou seja, tudo que Cristo ofereceu no tempo foi introduzido na eternidade. Por isso, Cristo salva no mais longínquo passado até o mais longínquo futuro. Ok? A oferta de Cristo ela não foi oferecida de outra maneira, senão pelo Espírito Eterno, como está em Hebreus. Então, aquilo que Cristo ofereceu no tempo como sacrifício foi introduzido na eternidade. Então, quando você volta lá em Adão, ele já foi morto. Ó, cordeiro morto desde a fundação do mundo. Em outro lugar diz, cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Seja, da eternidade passada, da eternidade futura, o sacrifício de Cristo alcança. Porque apesar de ter sido oferecido no tempo, foi oferecido por meio do Espírito Eterno, como está em Hebreus. Ok? E introduzido na eternidade. E na eternidade não tem passado, presente e futuro. O passado, presente e futuro é uma linha reta, onde você conta antes de Cristo, depois de Cristo, ok? Mas a eternidade ela é um círculo que não tem início nem fim, ok? Sim. Não tem início nem fim. Então, quando algo é introduzido na eternidade, ele pega no mais longínquo passado até o mais longínquo futuro, porque ele vai da eternidade passada à eternidade futura. Não tem começo nem fim. Então, Cristo é um cordeiro morto desde a fundação. Esse cordeiro morto desde a fundação, ou desde antes da fundação, ok? Ele foi morto como um holocausto a Deus, ok? Mas ele também precisa ser sacrifício. Então, ele é sacrifício na cruz e holocausto na eternidade. Então, agora resta para Caim manjares e sacrifício para compor as 3 ofertas. Todas as ofertas que se oferecem também a Deus, elas são tripartidas. Ou seja, um holocausto, ele é dividido em 3 partes, os manjares é dividido em 3 partes, o sacrifício é dividido em 3 partes. Ou seja, como eu posso dividir o holocausto? Oblação, libação e azeite, ou gordura. Oblação, libação e gordura. O que é a oblação? É a parte sólida de uma oferta. O que é a libação? É a parte líquida de uma oferta. O que é a gordura? É o que dá o cheiro suave. Se eu coloco a carne no fogo sem gordura, ela vai ficar no fogo e vai cheirar queimada e aquele cheiro é forte e ruim. Mas se ela tem a gordura, o cheiro é agradável. Ok? Então, nos manjares, a mesma coisa. O que compõe uma oferta de manjares? Oblação, libação e azeite. A oblação está na parte sólida da oferta, que pode ser a fina farinha de trigo ou a farinha grossa da cevada. A libação está no puro suco da uva. E o cheiro suave está no azeite puro de oliva. Isso compõe a oferta de manjares. E o sacrifício pelo pecado? Também é composto de oblação, libação e gordura. Ora, eu posso oferecer um touro por holocausto, eu posso oferecer um touro pelo pecado. Eu posso oferecer um novilho por holocausto e um novilho por pecado, pelo sacrifício de pecados. Eu posso oferecer um carneiro por holocausto, mas eu também posso oferecer um carneiro por sacrifício de pecados. Eu posso oferecer um bode por holocausto, eu posso também oferecer um bode por sacrifício de pecados. Eu posso oferecer um cordeiro por holocausto, mas eu também posso oferecer um cordeiro por sacrifício de pecados. Eu posso oferecer aves por holocausto, mas eu também posso oferecer aves por sacrifício de pecado. Então, qual que é a diferença básica entre um holocausto e sacrifício? Eu vou dar 3 diferenças, tem várias, mas eu vou dar 3. Primeiro, a oferta de holocausto Travou. É tanta informação que nem o Instagram aguenta. O Instagram tem desses trem, né, gente? É tanta informação. Vou até liberar os comentários aqui pra vocês dar uns glória aí, que, meu Deus do céu, minha cabeça tá assim, ó. É muita informação, né, gente? Eu não sei se a cabeça de vocês buga, mas a minha buga, porque eu tô aqui assim, meu Deus, como é que é muito, e como é que é inteligente desse jeito? Aí, tá aqui de novo. Vou chamar o pastor Eduardo Reis. Vai dando glória aí, gente. Já chamei ele de novo aqui, ó. Chamei de novo para nós não perder nem um pouquinho do raciocínio. tentar dar uma clareada nisso aqui, viu, Gui?
Vê se clareia aqui, vamos ver. Clareou. Ok, então é o seguinte, só para gente continuar, porque bugou aqui a internet. Então, qual que é a diferença básica? A oferta de holocausto tem que ser oferecida no altar de holocausto, tá? Sim. Esse altar de holocausto está presente no tabernáculo de Moisés, está presente lá no templo de Salomão, está presente no templo de Zorobabel, está presente no templo de Herodes, que é o que Jesus entrou, ok? Então, sempre teve esse altar de holocausto. Mas o sacrifício pelo pecado tem que ser oferecido fora do santuário, fora do arraial, ok? Por isso, em Hebreus capítulo 13, verso 10, diz que temos um altar, do qual não pode participar os sacerdotes. E temos um outro altar, onde é oferecido as ofertas pelo sacrifício. Por isso, Jesus, quando foi morto pelos nossos pecados, também não pôde ser oferecido dentro das portas da cidade, mas foi oferecido do lado de fora. Como ele é uma oferta pelo pecado, ele não pode morrer dentro da cidade, ele teve que sair da cidade para morrer Sim. fora. Está lá em Hebreus capítulo 13, tá? A partir do verso 10. Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença, por holocausto, eu só posso oferecer o animal macho, mas por sacrifício de pecado eu também posso oferecer o animal fêmea. Por que eu posso oferecer o animal macho por holocausto? Porque o holocausto é um ato único. Mas o sacrifício pelo pecado pode ser um ato contínuo. E assim como a fêmea tem o poder de reproduzir-se, ok? Uma oferta fêmea por sacrifício de pecado pode reproduzir o perdão de Deus. Ou seja, vamos supor que eu matei um homem em legítima defesa para proteger a minha família, mas não é a minha índole, eu nunca mais vou fazer isso. Então eu pego um touro, vou lá e mato, ofereço a Deus um sacrifício por pecado, eu nunca mais preciso me lembrar desse pecado. Era assim que funcionava no Velho Testamento. Mas vamos supor que o pecado era cobiçar a mulher do meu próximo. Sim. E aquilo não sai da minha mente. Então eu tinha que matar um animal fêmea, porque esse perdão seria reproduzido e arrancaria isso da minha mente. Ok? Outra diferença, toda oferta de holocausto só pode ser oferecida depois de ter o pé lavado. Você não pode matar um animal por holocausto sem primeiro lavar os seus pés. Mas você nunca pode lavar os pés de uma oferta que é oferecida pelo pecado. Por isso que o Senhor Jesus, antes de morrer, sabendo que todos os seus discípulos seriam mártires, e para que ninguém dissesse, como disseram, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, para que ninguém dissesse, quem morreu por mim foi João, não, por mim quem morreu foi Mateus, ele lavou os pés de todos os seus discípulos em um ato de humildade, mas mandando uma mensagem para os judeus. Todos eles são holocaustos. Mas quando Pedro tentou lavar o dele, ele disse, Pedro, o meu não pode ser lavado. Eu sim sou pelo pecado. Meu Deus! Então ele lavou os pés de todos, mas não permitiu que o seu fosse lavado, porque ele sim é uma oferta pelo pecado, e a oferta pelo pecado nunca pode ter os pés lavados. Ok? Então, quando eles levaram essa oferta, Caim e Abel, Deus ofereceu o sacrifício, o holocausto na fundação do mundo. Restava Caim e Abel oferecer o quê? Os manjares e os sacrifícios. Por isso que Caim nasceu e foi lavrador da terra, e Abel nasceu e foi pastor de ovelhas. Não era coincidência. Guilherme, Abel pastoreava ovelhas, mas eles não comiam ovelhas. Eles eram vegetarianos. Eles só comiam frutos e ervas. Ok? O homem só vai comer carne muito depois. Ele não comia carne. Então, Abel criava as ovelhas, mas não era para comer. Era para a satisfação do Senhor. Pô, sei que pouca gente sabe disso. Tem gente que acha que ele comia as ovelhas. Ele não comia. Não, você pode ler que eles só comiam frutos e ervas. A ordem de comer carne só vai vir lá depois do dilúvio. Que Deus vai falar, agora vocês vão comer carne. Então nem dentro da arca eles comiam? Okay? Ou na arca já comia? Na arca já comia, porque a ordem de Deus vai vir aqui. Mas isso vai se tornar natural, o homem depois do dilúvio. Antes aqui Deus dá a ordem, mas depois do dilúvio é que se torna natural os homens. Mas no tempo de Abel, literalmente eles não comiam carne. Então ele criava só para oferecer a Deus. Caim nasceu e foi lavrador da terra. O que é os manjares? O fruto da terra. Trouxe Caim uma oferta do fruto da terra, os manjares. Quando Abel trazia o sacrifício, completava. Deus dá o holocausto, ok? Caim dá os manjares. Abel e o sacrifício estão remidos. Ok? Só que Caim levou a oferta de uma maneira errada. Por quê? Porque Caim achou que, pelo seu trabalho, ele seria aceito.
Porque a oferta de Abel, ela nasce, ela cresce e ainda vai para o sacrifício andando, não precisa nem carregar. Mas a de Caim, você tem que lavrar a terra, você tem que cuidar do solo, você tem que colher, tem que carregar. E Caim achou que pelo seu trabalho ele seria aceito. Então, ao invés de levar a oblação, a libação e o azeite, ele levou só os grãos. Sim. Quando Abel viu aquilo, Abel pensou, isso não vai dar certo. Então você vai ver que Abel leva da primícia dos seus rebanhos e da gordura. Mas a oferta de Abel é completa em si mesmo. O animal tem carne e oblação, tem sangue, libação e tem gordura. Sim. E Abel levou gordura por quê? Porque como ele conseguia produzir gordura, ele falou, vou ajudar Caim, ok? Só que ele não conseguia produzir o suco da uva, porque isso é as coisas de Caim. Sim, verdade. Ele era pastor de ovelha. Então, quando Caim chega para oferecer, ele é rejeitado porque a sua oferta não chega inteira. Caim não foi inteiro. A palavra íntegro vem de inteiro. Quem não é íntegro? Quem não é inteiro? Você sabe que muitas pessoas se oferecem a Deus pelas metades. Não são inteiros, não são íntegros. Ok? Então, como Caim chegou com a parte faltando, ele não era íntegro. E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar quando Deus rejeita a oferta de Caim é, se eu tento te dar isso aqui, Gui, e você não gosta, mas eu preciso te dar algo, o que você vai falar para mim? Eu não gosto disso? Então, me dá outra coisa. Sim. Travou de novo. Travou o Instagram e a nossa mente. Travou o Instagram e a nossa mente. É muita informação. Nem o Instagram tá aguentando essa madrugada. Gente, que loucura, né, gente? Que loucura. Para mim, pra gente, história de Caim e Abel era aquela história de escola dominical. Meu Deus. O pastor Eduardo Reis faz Caim e Abel virar história de tipo seminário de teologia dos mais profundos. Caroline, ele é pai do Yuri Guilherme. Bugou foi tudo, hein, pessoal? Quando o pastor Eduardo Reis vai ministrar, você tem que assistir essa live aqui. Aí, a hora que acabar, você tem que assistir de novo. Amanhã você assiste mais uma vez. A hora que você assistir umas 5 vezes, você vai entender com clareza tudo. Chama o pastor Eduardo Reis aqui. O inimigo tá furioso. Ai, ai. É muita coisa boa pra gente. Glórias a Jesus. Tá aqui tentando conectar, pastor Eduardo. Está tentando conectar. Não me abandonou. Oi, tá me ouvindo? Foi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá top. Hoje o negócio tá difícil, hein, a internet. Ô, Gui, então é o seguinte, só para eu encerrar aqui. Então, quando Caim leva aquela oferta faltando, Deus não manda ele trocar a oferta. Isso é muito importante. Porque se Deus não gostou da oferta, ele podia falar, Caim, eu não gostei dessa oferta, traz outra. E Deus o completo que tá faltando, né? Deus podia dizer isso repetidamente até de trazer uma que agradasse, sim ou não? Sim. Mas Deus não manda ele trocar a oferta, Deus manda ele mudar de coração. Deus diz para ele o seguinte, não é certo que se você fizer o que é bem, o bom, você também será aceito. Se você fizer o bem, você também será aceito. O problema de Caim nunca teve na oferta, sempre teve no coração. Na verdade, a nossa oferta só reflete aquilo que está dentro do nosso coração. Eles deram para Deus oferta, mas o que Deus viu foi eles. Rejeitou o Senhor Deus a Caim e a sua oferta. Ele ofereceu a oferta, mas o que Deus enxergou foi Caim. Abel ofereceu uma oferta, mas o que Deus enxergou foi Abel. Então Deus não mandou ele trocar de oferta, Deus mandou ele trocar de coração. E aí ele fica irado e ele leva o irmão para o campo e mata Abel. Quando ele mata Abel, o sangue de Abel é derramado. A doutrina do sangue também é tripartida. O sangue, ele justifica, ele compra e ele reclama, ele clama. Justifica, paga e clama. Ou seja, o sangue, quando você matava o animal, o sangue era derramado em 2 tigelas de bronze.
O sacerdote pegava uma delas e com o polegar ele passava o sangue 7 vezes em cada ponta do altar, em cada chifre de cobre. O altar tinha chifres de carneiro revestido com bronze, e ele então tinha que passar 7 vezes em cada chifre, cruzando o chifre, fazendo uma alusão à cruz de Cristo, o sangue da justificação. Ele Sim. levava essa bacia de volta, pegava outra, e ele começava do norte, da onde ele estava, aspergindo 2 vezes em cada lado da parede do altar. Primeiro no norte, depois no oeste, depois ele vinha no sul e por último no leste, ou seja, no oriente, onde está a porta do santuário. Esse sangue que ele vai aspergir, o sangue da aspersão, é o que paga. E quando ele toca o chão, ele clama, reclamando aquilo que ele justificou e pagou. Sim. Então, quando Caim mata Abel, o sangue de Abel toca na terra, Deus falou assim: Caim, onde está seu irmão? E como toda pessoa que esconde pecado, ele foi mal educado. Crente grosseiro é só aquele que esconde pecado, tá, Guilherme? Só pra você saber. Ele falou assim: acaso eu sou babado, meu irmão? Quando você faz uma pergunta simples, né, não ofensiva para uma pessoa crente, e ela te responde dando patada, tá escondendo coisa. Ok? Aí, acaso sou eu babado, meu irmão? E Deus falou o que para ele? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Mas o sangue de Abel, por incrível que pareça, ô Guilherme, não clamou por vingança. Sim. O sangue de Abel clamou pela salvação de Caim. Porque ele tinha a oblação, que eram os grãos, Abel levou a gordura e o seu sangue fez a libação. Se Caim quisesse ser salvo, ele ia ser salvo daquele momento. Mas sabe o que ele falou? Maior é meu pecado do que a sua capacidade de perdoar, Deus. Eu serei fugitivo, errante e vagabundo na terra. Ele deu as costas para a graça de Deus. Meu Deus. E é isso que condena o homem. E por que ele fez isso? Caim era do maligno. Ok? Mas o sangue de Abel, ele não clamou por vingança, ele clamou por salvação. Em Hebreus, no capítulo 11, se você puder abrir aí comigo e acompanhar, eu vou ler um texto aqui para você. Hebreus capítulo 11, verso 4, diz o seguinte. Olha como está escrito aqui. Olha que interessante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Vê isso? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, pela oferta, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, nós não podemos confundir isso que está escrito no capítulo 11, verso 4, com o que está escrito no capítulo 12, verso 24. Porque no capítulo 11, verso 4, diz que Abel fala, sim ou não? Mas no capítulo 12, verso 24, diz que o sangue de Abel fala. E o que o sangue de Abel fala? O sangue de Abel fala as mesmas coisas que o sangue de Jesus. A diferença é que o sangue de Jesus fala melhor. Observe isso aqui. Capítulo 12, verso 24. E a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Veja, o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel, mas ambos os sangues falam da mesma coisa. Da mesma maneira que o sangue de Jesus não fala de vingança, o sangue de Abel não fala de vingança, porque o sangue de Abel derramado por Caim é uma tipologia do sangue de Jesus derramado pela mão de homens. Travou. Eita, hoje o trem tá pesado, hein? Tá tão pesada a mensagem que o Instagram não está aguentando. O Instagram não está suportando. Ei! Ai, Jesus. Chega, engasguei aqui. Você vai achar que só tem falando de... Você tá achando que só tá falando de Caim e Abel lá em Gênesis? O pastor Eduardo Reis vai achar o bendito do Abel em Hebreus. É muito forte. É muita revelação. Muito aprendizado.
Ô, Gui, Ah, hoje tá bugando. Você conseguiu compreender? O sangue de Caim, o sangue de Abel, perdão, de Abel, ele fala a mesma coisa do que de Jesus. Só que o sangue de Abel falou por um Caim. E o sangue de Jesus fala por todos os Caíns. isso. Fantástico. Pronto, tá entregue a mensagem, Gui. Se você quiser abrir para perguntas aí, podemos responder algumas. Deixa eu abrir aqui. Vamos orar, pessoal? Nós vamos orar aí o pastor Eduardo Reis. Se você quiser mandar alguma pergunta aí, enquanto a gente está orando, você vai... Às vezes você tem alguma dúvida, alguma pergunta aí, nós vamos responder uma ou duas aí especiais que vocês fizerem. Então, ora aí, pastor. Eu vou olhando aqui se alguém faz alguma Vamos pergunta. lá. Senhor, coloque amor nas minhas palavras, tá, pessoal? Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por essa madrugada, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Nós te louvamos, te bendizemos, engrandecemos o teu nome, declaramos a ti o poder, a honra, a soberania, declaramos que nada sabemos e que nada somos. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Está escrito que as tuas palavras, Senhor Jesus, são espírito. Mostra-nos o espírito por detrás da letra. Nós queremos perceber em que espírito o Senhor nos visita essa madrugada. Abre o nosso entendimento, dai-nos revelação, traz iluminação da parte do Espírito Santo para nós, para que possamos compreender essas palavras, para que possamos compreender esses textos, para que possamos compreender que só existe redenção e remissão pela obra de Deus, e não há possibilidade de que isso aconteça por meio da obra do homem. Que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, e que toda tentativa do homem de resolver a questão do pecado só vai tapar o pecado diante dos nossos olhos. É como as folhas de figueira, que Adão usou para tampar o seu pecado, mas diante do Senhor ele estava nu e se escondeu. Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui nessa madrugada, também pela vida do Guilherme e por esse exército de oração que ele está levantando e que está se espalhando por todo o Brasil. E isso é só o começo de grandes coisas que o Senhor vai fazer e de milhares e milhares de pessoas que estarão enganjadas nesse movimento espiritual, nesse exército de oração. Nós abençoamos também o livro que está para sair, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus, como também o ministério do Guilherme e toda a sua família. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por isso. Amém. Amém. Pastor Eduardo Reis, perguntaram aqui qual a marca que está na cabeça de Caim. Parece que umas 3 pessoas perguntou aqui. Existe uma marca sobre Caim, mas a Bíblia não diz que é na cabeça, não. Ok? E essa marca que está sobre Caim é uma marca para que ninguém o matasse. Ou seja, é uma proteção de Deus para que ninguém o matasse. Nós lemos aí em Hebreus, no capítulo 11, verso 4, que Deus deu testemunho dos dons de Abel, né? Quando Deus criou Caim e Abel, Deus pegou as 4 colunas que sustentam a humanidade conhecida e colocou nos dois, 2 em cada um. Quais são essas colunas, tá? O comércio, ou seja, a compra e venda, a construção civil, a edificação de cidades, a agricultura, que vai a pecuária e a agricultura, então seria o agronegócio, todo o agronegócio, ok? E também a música. Então, em Caim estava o comércio e a edificação de cidades. Em Abel estava a agricultura e a música. Ok? Uhum. Então, detalhe. Caim foi o primeiro homem a construir uma cidade. A primeira cidade do mundo foi Caim que construiu e se chamou Enoque, o nome do primeiro filho de Caim. Ok? Então, a primeira cidade. E foram os filhos de Caim os primeiros a comprarem e vender na terra. Sim. Como Caim matou Abel, os dons de Abel, que era a agricultura e a música, tiveram que se tornar responsabilidade de Caim. Então, da descendência de Caim, vieram 2 homens, Jubal e Jabal. Eles eram do diabo. Ok? Mas Jubal foi o pai dos instrumentos musicais, e Jabal habitava em tenda e cuidava de gado, agricultura. Sim. Ou seja, a responsabilidade do que Abel tinha que fazer passou para Caim. Quando você impede o ministério de alguém, aquilo que a pessoa deveria fazer para Deus passa a ser sua responsabilidade. Meu Deus. Então, se alguém mata Caim antes da hora, a humanidade, você não a conheceria como você a conhece hoje.
Mas Abel, olhe bem, reclamou esses dons. Ele disse, Senhor, o meu sangue pelo meu irmão até entendo. Eu quero que o Senhor dê vida a ele. Mas os meus dons não podem ficar na mão dele. Então Deus deu outro filho a Adão e Eva no lugar de Abel. Foi Sete. E o que aconteceu? Sete habitou em tendas, cuidou de gado, e de Sete nasceu Enos, que tomou de volta a música, e então o Senhor começou a ser invocado novamente na terra por meio da música. Porque a música invoca espírito. Sim. Ok? A música existe para... Na verdade, a música só existe para invocar o Espírito de Deus manifesto na terra. Porque aonde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele está presente. Mas estar presente não é o mesmo que estar manifesto. Uma pessoa pode estar presente num culto de 1000 pessoas e você não vê, porque ela não está manifestada. Mas se ela ficar em pé na cadeira e gritar, todo mundo vai ver, porque ela se manifestou. Então, apesar do Senhor estar presente em todos os cultos, ele não está manifesto em todo culto. O Senhor se manifesta por meio da música. Você tem que louvá-lo até que ele se manifeste. Mas é que a igreja mudou isso, né? Porque lá na igreja agora, como você tem toda uma metodologia, as pessoas trabalham, a igreja é uma instituição. O pastor chega lá e fala, ó, é 2 rápidas que ele pensa que é louvor e uma lenta que ele pensa que a lenta é adoração, né? E depois eu vou pregar. Se Deus veio, veio. Se não veio, o problema é dele que eu vou pregar. Entendeu? Mas deveria ser, você deveria louvar até que Deus se manifestasse. Por quê? Se você vai no terreiro de macumba, o cara vai tocar o atabaco até o espírito se manifestar. E se o espírito não se manifestar, o dedo do cara vai sangrar. Como eu já vi histórias de muitas pessoas que eram batedores de tambor em terreiro, que sangrava a mão, mas eles não paravam enquanto o espírito não se manifestava. Na igreja é assim. Você canta 2 rápidas, uma lenta, se Deus manifestou, manifestou. Se não manifestou, o problema é dele, o pastor prega. Pastor, o pessoal perguntou se Caim foi embora sozinho, como que ele constituiu família se ele foi só? Não, a Bíblia Sagrada, por regra, não conta os nascimentos das mulheres, ok? Não conta. As mulheres só aparecem em genealogia, em raras exceções, só para dizer de quem é o filho que ela tem. Por exemplo, teve Davi um filho chamado Salomão, com a que era mulher de Urias. Veja que Deus não colocou o nome de Betseba na genealogia de Jesus, Sim. mas colocou o nome da prostituta Raabe. Ou seja, Deus nombrou a prostituta, mas não honrou assim a mulher adúltera. Por quê? Porque Betseba, Davi foi lá e pediu perdão pelo adultério, Deus perdoou, tudo bem, mas Betseba não pediu perdão pelo adultério, ela culpou Davi. E quando você joga a culpa do seu erro em alguém, você não pede perdão por ele. Por isso que não é bom você transferir culpa. É melhor você assumir a culpa e confessá-la. Então Deus nombrou a mulher adúltera na genealogia de Jesus? Não. Nombrou a prostituta, mas não nombrou a adúltera. Quando foi falar de Betseba, olha como ele diz. Teve Davi um filho e chamou seu nome Salomão, com a que era mulher de Urias. O que Deus está dizendo? Temos que resolver essa parada. Se ela era mulher de Urias, como que Salomão está nascendo dela? Ela vai ter que responder por esse negócio ainda. Entendeu? Então, só para a gente compreender aqui, as mulheres não são faladas. Então, olhe bem, quando nasce Caim, ela levanta ele para o céu e diz, alcancei do Senhor um homem. Ninguém alcança o que não está buscando. No original hebraico está escrito, alcancei com a ajuda do Senhor um homem. Porque ela antes só tinha tido mulheres. Essa é a ideia de que ela tinha tido mulheres. Quando ela peca lá no jardim, Guilherme, sim, e ela é expulsa, Deus fala assim, ó, multiplicarei a dor do teu parto. Quer dizer, ou Deus não conhece nada de matemática, ou essa mulher já tinha tido um parto. Porque você não pode multiplicar do zero. Sim. Ok? E não dá para você dizer que Deus errou na expressão, né? Sim, claro. Ele diz, multiplicarei a do teu parto. Se ela nunca tivesse tido um parto, ele ia dizer assim, ó, eu vou dar dor no teu parto, eu vou fazer o teu parto ser um parto com dor. Mas ele não disse isso, porque o parto já tinha dor. Ele disse, eu vou multiplicar a dor do teu parto. É como se ele dissesse, sabe a dor que você sentiu? Ok? Eu vou multiplicar essa dor. Aqui no Ocidente, não é muito comum para nós
essa ideia de que as mulheres não aparecem na Bíblia, né? Até porque isso parece um machismo sem fim, ok? Mas no Oriente isso é normal. Então, lá no Oriente, eu estudei lá em Jerusalém, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos lá na Hebraica e também em algumas yeshivas lá, e é comum para eles a ideia de que as mulheres não são contadas, mas elas fazem parte. Ou seja, eles têm a ideia de que isso pode ser. Eu não estou afirmando que isso é verdade, que é assim, tá? Sim, sim. Mas o que eu estudei lá no Oriente é o seguinte, que antes de Adão e Eva terem Caim e Abel, eles tiveram meninas. Ok? Sim. E essas meninas foram deixadas para trás por Eva quando eles tiveram que migrar para o lugar de onde eles foram tomados. Quando eles foram expulsos do jardim, a Bíblia diz que eles tinham que voltar para o lugar que eles foram tomados, ok? E ela deixou essas meninas para trás. É fácil de entender por quê. Só tem um homem na Terra, um monte de mulher, ok? E em todas as culturas, ô Guilherme, você vai ver que nós temos essa ideia de mulheres, né, numa floresta, habitando sozinhas. As Amazonas, dos gregos, ok? Os fenícios têm a mesma ideia, os egípcios têm a mesma ideia, os Mapuche, cá no Chile, aqui, que vai desde a Patagônia chilena até lá na América Central, também tinham essa ideia de uma região povoada só por mulheres. Quer dizer, está em todas as mitologias de todos os povos do mundo. Ou seja, então a gente tem que, pelo menos é curioso isso, ok? E essas mulheres, quando Caim mata Abel, e ele diz para o Senhor que será fugitivo e errante pela terra, ele vai para um lugar chamado Nod. E ali a Bíblia diz que ele toma para si uma mulher e casa. Agora, os descendentes de Caim foram os primeiros polígamos da terra. Lameque, que é descendente de Caim, é o primeiro polígamo narrado na Bíblia. Ele tinha duas mulheres, Ada e Zilá. Uma era para dar filho, a outra era para dar prazer, apesar que as duas deram filho. É muita informação, pastor Eduardo. Ontem eu terminei a live, até Deus deu um projeto aí que a gente está fazendo, porque parece que Deus está levantando tudo através da oração. Cada vez Deus dá uma ideia nova e eu criei algo que Deus me deu, que chamou Orando com Guilherme Batista, que é onde eu estou fazendo live de oração dentro de Instagram de personalidades famosas, jogadores, artistas. Então eu entro dentro do Instagram deles para orar, né? E até o Felipe. Glória a Deus, hein? E tá incrível. Eu já fiz nós terminamos Jesus Luz, fizemos numa blogueira que chama Lohana, uma amiga minha. Agora eu estou fazendo no Felipe. E o Felipe é um dos principais fisiculturistas aí do Brasil, tal. E ele abriu para que a gente pudesse alcançar. E ele mesmo mandou assim: eu já assisti essa live umas 2, 3 vezes, a de ontem, para mim entender e mapear tudo aquilo que foi falado. Então é algo precioso demais. E Deus tem feito algo maravilhoso. Foram 3 dias especiais. Você sabe que tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: quanto aos santos que há na terra, eu digo, Deus falando, são eles os notáveis entre os homens. Top, hein? A gente acaba, Guilherme, dando muita vazão para as pessoas que não têm o Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz que os notáveis que há na terra são os que têm o Espírito Santo e nasceram de novo. Uma pessoa que nasceu de novo e tem o Espírito Santo dentro dela, ela não tem ideia do que ela é capaz. É poderoso, né, pastor? Quanto aos santos que há na terra, digo eu, são eles os notáveis entre os homens. Aleluia. Eu creio. Então, para você que está nos assistindo aí, ó, Deus te acha incrível. Deus acha incrível. Pastor Eduardo, obrigado mais uma vez. Obrigado por esses 3 dias. Beijo no teu coração, 3 dias aí de muitas coisas boas que nós vamos fazer junto. Tamo juntos. Só você falar que eu tô junto. Um abraço a todos. Deus abençoe, ok? Fiquem com Deus. Um abraço, pastor. Fique com Deus. Até mais.